Fala, pet lovers! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Aqui está mais um episódio do PetCast, promovido pelo Pet Model UFC. E quem está apresentando hoje sou eu, Mari Santana, e a Larissa Maia. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o mercado criativo, bem visto também como um ramo da economia criativa. Então, para começar, a gente trouxe um conceito, né, de economia criativa para introduzir esse assunto, explicando de uma forma mais teórica, né, o que significa a economia criativa. E aí eu trouxe uma fala do John Hawkins, que ele fez um livro que se chama A Economia Criativa, e ele fala que o conceito significa gerar valor econômico por meio de ações que envolvem a criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam a criatividade, a cultura e o capital intelectual como insumos primários. Então, como o nome já diz, né, uma das principais pilares é a própria criatividade e também a inovação. A economia criativa é movida por ideias e por buscar soluções inovadoras para algum produto ou para algum serviço que a empresa vai oferecer, né? E casa muito assim com o conceito que a gente conhece de design thinking, né? Que é justamente a gente perceber o problema e poder colocar a solução em prática. E Exatamente. outra coisa muito bacana é que é uma área que está muito abrangente, né? Tá crescendo cada vez mais e está se tornando bem rentável. Então, assim, várias áreas de trabalho estão começando a criar empregos voltados justamente para essa área de economia criativa. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo, eu posso até deixar o link depois para o pessoal querer acessar e dar Mas foram criados vários empregos, por exemplo, roteirista para jogo, que era uma coisa que não existia, e o roteirista ele era visto mais como para televisão, ou filme, essas coisas. Então, assim, tá realmente criando a categoria de roteirista para jogo, né? Esse foi o que mais me chamou a atenção, porque é uma coisa que realmente faz muito sentido, né? Olhando para esse povo que faz essa cultura de jogar os gamers e tudo mais, por conta que realmente tem todo um trabalho por trás daquilo ali, tem todo o design, tem toda a estrutura que necessita de você ter um começo, um meio e um fim. Então, bacana. Mas eu vou deixar o link para o pessoal acessar depois, se quiser ver. Sim, é muito interessante você ver exatamente essas coisas que não existiam antes, mas que meio que já tinha uma demanda para aquilo, começando a surgir assim, de uma forma mais organizada, né? Tipo assim, ter um nome para aquela função que sempre foi necessária, mas que antes não era vista como algo realmente, tipo, existe um roteirista para jogo, como exemplo que tu deu, né? E aí, são divididos essa economia criativa, o mercado criativo, em 4 segmentos. O consumo, que aí vai envolver o design, a arquitetura, a moda, a publicidade, as mídias, né, como o audiovisual, a cultura, tipo a arte, música e a tecnologia. Então, assim, e se a gente for pensar em tudo que se encaixa dentro dessas 4 categorias, é basicamente tudo, né, assim, tipo... então, é um movimento que abrange várias coisas. E, assim, acho que o mercado criativo ele está muito voltado também para essas empresas menores, né, empresas mais locais. Sim, com certeza. E aí... pode falar. Porque é mais fácil a gente colocar em prática, principalmente quando a gente está começando, né? Assim, eu acredito que você tem uma maior liberdade para experimentar coisas, para ver como é que é o mercado, como ele vai te aceitar. Uma empresa que já está muito bem estruturada e muito bem reconhecida por nome, é mais difícil ela ir mudando, porque ela já tem um público bem específico que ela não sabe como é que ele vai reagir, né? Então, precisa ter uma maior cautela, inserindo devagar, mas que é uma coisa assim que realmente também está sendo abordada por elas. E acho que assim, o grande diferencial do mercado criativo é justamente essa coisa de
você se sentir próximo a uma marca, uma empresa, tipo assim, você vê que não você está comprando só o produto, né? Você está comprando também os valores daquela empresa, você tá, acho que a identidade também, por exemplo, de uma marca, você vai ver a identidade dela e você vai se ver naquilo também, né? Então você vai comprar o produto, mas você também está comprando aquela experiência toda que a empresa está fornecendo para você. E aí eu acho que quando a empresa é menor, que você meio que tem um contato mais direto até com as próprias pessoas que estão por trás, assim, tipo, então é mais fácil você se identificar, né? Sim, com certeza. Pois é. E eu acho que, assim, a Unesco também, ela estava falando muito bem, né, sobre o mercado criativo. Teve uma reportagem que eu vi que ela disse que o mercado criativo, ele é uma força bem poderosa e que é muito transformadora, né? Acredito que justamente por isso ela vai transformar de diversas formas, tanto no profissional quanto no âmbito de questão de a criatividade mesmo de se gerar esses tipos de emprego. Então, assim, vai aprimorar o profissional das pessoas em si, como do trabalho em si. Exatamente. E até falam sobre isso de gerar empregos e tudo. Um dado muito interessante que eu estava vendo, só esqueci de qual é de onde foi que eu vi esse dado, mas eu estava pesquisando e estava falando sobre que em tempos de crise, principalmente crise econômicas, muitas empresas vão surgindo por causa tipo, de uma necessidade mesmo econômica daquela pessoa, né? E aí eu lembrei logo da pandemia, obviamente, porque pelo menos eu vi muitos pequenos negócios começando a surgir, né? Vários empreendimentos pequenos, pessoas assim que tipo tinham aquela, vamos dizer, aquela facilidade em alguma coisa, né? Tipo assim, de vender comida, de produzir, sei lá, bolos, de roupas, de coisas artísticas, e começaram a investir nisso meio que por necessidade mesmo, por conta desse período, né? Que muita gente ficou sem trabalhar, ficou sem emprego. Então, vários empreendimentos foram surgindo. Então, isso está muito ligado à criatividade também, né? De você, tipo assim, ter uma necessidade e investir em algo que você sabe fazer para gerar um lucro de uma forma criativa, né? Exatamente. E, mulher, falando da pandemia, né? Eu mesma conheço 3 pessoas que começaram a vender artigos de crochê, né? A bolsa, o jogo de mesa e tudo, para todo mundo, assim. Começou realmente a distribuir bastante esse marketing, né? Sim. E é uma coisa que tem crescido muito, principalmente também o crochê em si, né? É uma coisa que tá todo mundo procurando e foi realmente uma sacada muito legal por conta disso, né? Pois colocar em prática essa demanda que o pessoal está exigindo, né? E conseguir, né, aí um pouquinho de dinheiro a mais nesse momento. Sim. E aí, nessa questão também, acho que se encaixa muito a importância do meio virtual, né, do digital, para surgir esses mercados criativos, essas empresas. Porque você não precisa mais necessariamente ter uma loja física, você ter que gastar, ter um capital para investir assim, um espaço, em várias mercadorias. Você pode criar um Instagram, né, você cria sua lojinha virtual e aí começa a vender. E aí você vai fazendo seu próprio meio virtual o seu negócio. Então, acho que facilitou bastante também para que essas marcas fossem aparecendo agora, né? Sim. E eu acho que, assim, mulher, outra coisa, durante a pandemia, nunca vi tanta gente tentando arrumar a casa. Sim. Foi uma loucura! Nossa, minhas redes sociais, todo mundo tentando arrumar a casa, tentando fazer uma coisa diferente. Eu acho que por conta da gente estar preso dentro de casa, né, a gente foi percebendo algumas mudanças, foi tendo mais tempo também para organizar as coisas. Sim. E eu acho que esse assunto casa muito com o nosso convidado especial de hoje, né? Sim. Que é o pessoal da Change. Então, a gente vai já começar a conversar com eles
E a gente vai poder interagir um pouco mais sobre esse lado aí, né, da arquitetura, do design, da decoração e tudo mais, para ver direitinho. Sim. E o pessoal da Change, a Bárbara e o Felipe, né? Eu acho que eles se identificam com muitos aspectos que a gente falou aqui, né? Porque eles tiveram que se reinventar na pandemia. Eles trabalham muito com as redes sociais, né? Se você olhar o Instagram deles, eles estão sempre bem presentes. Eles têm muitas coisas, tipo, muito criativas, inovadoras. Então, assim, acho que é um ótimo exemplo para a gente conversar e entender mais sobre o mercado com alguém que está no campo, né? Que trabalha com isso. Justamente. Então, vamos chamar eles? Vamos. Então, tá. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bárbara. Bom dia. E aí, pessoal, se apresentem um pouquinho pra gente, por favor. Bom dia, pessoal. Aqui é a Bárbara. E aqui é o Felipe. Eu e o Felipe, a gente tá à frente da The Change Factory, ou Change, para os conhecidos. E a gente tem uma empresa que trabalha com criatividade, tanto de interiores, de decoração, como também de arte. E apesar da gente mexer com essas ferramentas, né, a gente sempre pontua que a nossa empresa é de mudança, ponto, né? Hoje a gente está fazendo isso, talvez amanhã sejam outras coisas, mas o que move a gente realmente é buscar a mudança e mostrar que ela é possível. Sim. E encaixa muito, né, com essa coisa do mercado criativo, porque vocês se utilizam bastante, né, desse método, assim. Sim, eu acho que 70% nossa criatividade tem algumas coisinhas mais complexas quando se passa não só de arte, né, mas de interiores, algumas coisas mais técnicas, que o Felipe fica à frente dessa parte mais executiva. Mas é muita criatividade, até mesmo para os problemas que vão surgir na parte não tão criativa, né? Na parte de execução. É verdade. É preciso pensar criativamente. E é justamente a questão do que o design traz, né? E principalmente hoje em dia do design thinking, que é tão falado, que é justamente a questão de resolver problemas, né? Maneiras bem mais práticas e que sejam bem funcionais também. E aí, a gente queria saber um pouco, assim, como é a experiência de estar trabalhando com isso, como é que está o mercado e tudo. Bom, tu acha que a gente começa falando da história, Felipe, para contextualizar? Dá uma introdução, né? Pronto. Eu, né, sou da moda, como vocês, inclusive fui do PET também, maravilhoso. E aí eu sempre me enveredei dentro da moda, mais pro lado da comunicação e marketing, e também trabalhei com produção de moda. Então daí já vem essa questão de trabalhar com mídias sociais e também com produção de cenários para os shootings. Fiquem com essa informação. E aí o Felipe, ele trabalhava como arquiteto. Quer falar? Posso. Eu trabalhei como arquiteto há uns 4, 5 anos atrás. Foi assim que eu saí da faculdade, né? A gente se lança no mercado bem sem saber para onde é que vai. Acabou que eu não gostava muito do ficar na frente do computador, né? Muito por esse lado que eu gostava, né, da execução, de resolver os problemas, de pensar de como é que eu vou fazer. Mas, paralelamente, eu sempre trabalhava com arte e nunca me limitei a um material só. E acabou que eu parei, né, de trabalhar com arquitetura 100% durante um ano. Sim. E aí eu trabalhei só com arte, mais especificamente grafite. E aí tinha um cunho assim, bem comercial mesmo. Porém, no ano passado, em julho, finalzinho de julho, eu trabalhava com outra pessoa, nós rompemos. E aí a gente já estava assim, num momento onde alguma coisa precisava acontecer. Até meio um pouco difícil assim da gente explicar, mas eu lembro do dia que a Bárbara chegou e falou assim: quero fazer algo diferente, que trabalhe com mudança. E eu não sei como, mas vamos fazer, tu topa? Aí eu falei, cara, com certeza, né? Do seu lado, nessa cabeça aí pensante, com certeza eu topo. E assim, a iniciativa foi dela. E a gente tá até hoje, né? Graças a Deus. E assim,
quando o Felipe, né, cessou esse projeto que era só de arte, eu já tinha trabalhado algumas vezes com esse projeto dele, né, de arte, gerenciando as mídias, e aí, mas algo bem pontual. E aí, quando ele trouxe essa informação, né, de que tinha terminado, na minha cabeça eu via duas opções para ele. Ele voltar a ser independente, né, tipo Felipe, e postar as coisas ali no perfil dele, e ser uma coisa, assim, não tão profissional, ou então fazer algo muito, muito foda, que seria a Change, que é o que a gente vem tentando fazer aí há mais de um aninho agora, né? Fez um ano em agosto. Então, Parabéns, gente. eu via muito potencial dele, assim, como artista, como arquiteto, as ideias, né, do que ele queria propor, porque ele já tinha essa ideia de projeto e execução na cabeça, que é o nosso DNA forte hoje, assim, uma coisa que representa muita gente. E aí eu entrei querendo mesmo estruturar e organizar, deixar, assim, tudo terreno plano para ele só construir. Então, no início, eu ficava mais na parte administrativa, digamos, e de marketing. E aí, com o tempo, com a demanda crescendo, a gente foi se mesclando, misturando. E hoje eu fico tanto na parte criativa como nesses outros setores. E é isso, né? Acho que tudo bem. E até um assunto que a gente queria falar, assim, era sobre o processo criativo, né, de vocês. Vocês já falaram um pouco, mas, assim, como é que vocês dividem as funções? Vocês fazem coisas juntos? Tem atividades que são limitadas para cada um? Como é que funciona, assim? Assim, a gente gosta de... Vocês estão ouvindo ainda? Sim. Sim. A gente gosta de sempre dividir tudo, sabe? Tipo... eu penso em alguma coisa, eu já levo pro Felipe, ele pensa em alguma coisa, ele já traz para mim e a gente vai batendo o martelo juntos. Quando a demanda tá muito alta, algumas coisas se dividem, né, naturalmente, mas assim, a decisão final, ela sempre é tomada junta, em conjunto. Aí o processo... O Pode falar, processo criativo, por exemplo, né, a gente tem, vamos supor, a gente tem duas atividades a serem feitas. Processo criativo de um projeto de arquitetura de interiores e um projeto criativo de arte. Então, quando existem demandas separadas e, por exemplo, a gente precisa definir um layout de uma planta, né, de um projeto. A gente sempre define tudo junto. Então, a gente imprime planta, pega o papel, a gente desenha junto, discute, vê como é que é, e depois a gente, tipo assim, aí depois eu pego e vou definir no programa, por exemplo. Na arte, da mesma forma, a gente estuda o layout, a gente faz um estudo de dimensão, faz um estudo de escala, conversa sobre os pontos com os elementos, que elementos se encaixam, que elementos não se encaixam. E assim, a parte de cor é Bárbara. Bárbara, parte de cor é ela, né? Ela que tem essa capacidade, assim, maluca de conseguir combinar tudo de uma forma, assim, incrível. Então, aí a definição também, dependendo do que for, fica na mão de uma pessoa, né? Por quê? Porque a gente realmente tem um momento que a gente tem que se dividir nas atividades para as coisas poderem rodar direitinho. Sim, fato. Eu acho que você falando dessa questão assim de cores e é bem ligada à Bárbara, eu acho que a gente tem um panorama assim de cor realmente muito específico, né? A gente trabalha muito com essa questão da comunicação das cores e tudo, como é que as pessoas vão receber isso, como é que a gente vai transmitir o que a gente quer transmitir, né? E assim, fora essa questão das cores, Bárbara, como é que tu consegue encaixar mais, assim, do que tu aprendeu aí nesse teu longo curso, assim, que a gente luta, né, nos 4 anos? Demais! 4 se der tudo bem certo, né? Sim. Pois é. A tendência é ser mais. Mas, gente, então, eu até conversava muito sobre isso com o Felipe no início, porque eu nunca imaginei que tivesse tanta semelhança, sabe? Nessa área... que eu pudesse aplicar tanta coisa da moda, né, do design moda, no design de interiores. E aí, muita coisa, questão de planejamento criativo, né, o processo criativo de uma coleção, a gente pode pegar muita coisa para aplicar no processo criativo
da construção de um projeto, Sim. desde o mood board, a escolha de textura, escolha de materiais, pesquisa de referência. Então, assim, questão de cores, de estudo de estilos. Deixa eu ver o que mais. Muita coisa. Se eu for lembrando mais um ponto específico, eu falo. Da hora, quando acaba o projeto, já tá fazendo ficha técnica do projeto. Mas em paralelo, tipo assim, tudo que a gente vai escolhendo já vai em paralelo, né? É porque a gente costuma dizer que o projeto, ele tem que se desenvolver na parte criativa, mas paralelamente já tem que ter tudo pensado na parte executiva. Sim, e aí, assim, planilha de um lado, texto de um lado e projeto criativo do outro. E um vai acontecendo e o outro vai completando. E aí a gente vai desenvolvendo. Gente, e um ponto que eu acho muito, muito bacana falar é o fato de ser, eu, né, no caso, ser um outsider em relação a interiores, né? Então, é muito o que o Rony da Reserva fala no livro dele, Rebeldes Têm Asas. Que ele ser um outsider dentro do meio da moda, porque ele era da engenharia e começou a fazer roupa, tipo, nada a ver, foi um grande ponto positivo para ele, porque ele não tinha preconceito nenhum, né? Ele não tinha vício nenhum em relação àquelas coisas, então ele se sentia livre para usar, para errar, para aprender. E é muito o que eu sinto também em relação a Change e também de trazer um olhar de quem não é da arquitetura para dentro dela, sabe? Então, tipo, falando do nosso Instagram, né? Quantos perfis você abre e é só foto do projeto, sabe? Então, trazer essa outra perspectiva, eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ser da moda. Minha graduação. Eu imagino. Assim, eu confesso que eu sou fãzoca, sabe? Eu fico horas olhando isso. Obrigada. Demais. Você perde a noção do tempo vendo o Instagram. Ai, gente, que bom ouvir isso. Obrigada. Sério, gente, eu adoro o trabalho de vocês. É realmente, assim, muito incrível. Eu vejo assim, e assim, me chama muita atenção, porque eu também gosto muito de cores, muito de colorido e tudo, essas coisas. Então, assim, eu fico pirando. E realmente, é uma abordagem bem diferente, assim, essa que vocês utilizam no Instagram, né? Vocês postam bastante coisas e dicas e tutoriais. Vocês utilizam muito bem essa rede social, tipo, até a questão de, acho que é consultoria grátis, né? Não sei se é esse nome que vocês usam, mas até de dar dicas e tal. E como é que surgiu, assim, essa ideia do Instagram? Vocês já, desde o começo, já queriam fazer isso ou foi indo com o tempo? Não, o Instagram, quando eu trabalhava com marketing de moda, ele sempre foi a principal ferramenta que eu usava. Então, na Change, eu só apliquei, sabe? Não podia ser diferente. A gente até quer migrar para outras mídias, mas futuramente a gente quer se estabelecer bem primeiro no Instagram para depois partir para as outras. E aí, outra coisa assim... Olha, meu Deus, eu esqueci. Falando um pouco assim sobre a questão de novas propostas, né? Vocês também estavam com o planejamento de lançar o e-book e tudo. Como é que foi surgir assim essa ideia e botar ela em prática? Então, desde o início da Change, a gente não quer ser só um negócio de projeto e arte, né? Como eu falei no início. A gente realmente quer propor mudanças de diversas formas. E mais uma delas é a forma online, né? Através de e-books, cursos. Então, a gente tem essa proposta para ser realizada. A gente fez nosso primeiro teste, assim, digamos, que foi o projeto Sua Cara da Sua Cara. E foi muito bacana. A gente conseguiu fazer um grupo, né, de pessoas que têm interesse em mudar a própria casa, que queriam informações para que elas mesmo tivessem, assim, mais firmeza, mais gestão, né? Soubessem melhor como fazer isso dentro da própria casa sem correr risco de errar ou algo do tipo. Então a gente fez uma série de videoaulas que foram gravadas
e material de apoio, então foi algo bem completo dentro de um grupo. Então as pessoas sempre tiravam dúvidas e tinham aquela interação com a gente online, assim, ao vivo, naquele momento. Isso. E aí foi muito bacana, então foi um teste legal pra gente sentir como é que seria. E os próximos estão aí sendo engatados. Futuramente a gente vai Surpresinhas, lançar. gostamos. As coisas estão bem corridas, assim, graças a Deus. Então, a gente deu uma pausa nisso agora, mas não é algo que a gente vai deixar de lado, com certeza não. Mas é isso, fiquem de olho. E o material do e-book surgiu justamente pelo fato de, como a gente tinha esse viés de buscar a execução das coisas, em que a gente tinha o interesse de não apenas produzir, de criar, mas de executar aquilo tal qual a gente buscava, pensava, né, como é que ia ser executado. Primeiro, abrindo um parênteses, né, isso se deu pelo fato de existir uma distância muito grande. As pessoas da arquitetura sempre têm essa dificuldade de o projeto estar pronto, mas na parte da execução existe um número muito grande de profissionais e a distância entre eles ser muito grande essa distância, né? A distância entre o gesseiro, o pintor, entre o marceneiro. Então, assim, particularmente eu busco não dominar no sentido de ter excelência em tudo, mas no sentido de entender e sempre visar a excelência em tudo. Então, tipo assim, de marcenaria eu entendo e faço, de pintura eu entendo e faço, de algumas coisas da parte da elétrica, de gesso eu entendo e também faço, claro que não como um profissional especializado, né? Mas aí, voltando, então, quando começou a quarentena, a gente pensou em produzir um conteúdo onde a gente pudesse passar cada detalhe para as pessoas. E aí a gente decidiu criar o e-book, que é o e-book de... acho que vocês já viram, né? O e-book de reparos. Sim. E assim, é um material grande, complexo, muito detalhado. Só que... muito bem feito. E assim, ele realmente tem Só que foi passado de forma muito simplificada. É um grande lance, pegar uma informação que é um pouquinho mais complicada e destrinchar isso para qualquer pessoa consiga fazer. Tipo assim, meu Deus, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Aconteceu algo aqui e é completamente plausível você resolver. Como? A gente explica ferramenta, material, como cada material ele reage quando você usar, de que forma você usar, enfim. E aí realmente deixar as pessoas por dentro do processo para ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas que sim, demanda tempo, respeito. Isso faz as pessoas também entenderem o trabalho do profissional que vai fazer, já se elas não tiverem disponibilidade. Isso também a gente trabalhou muito no Sua Cara, né? Onde as pessoas elas possam entender o que é que o profissional que ela está contratando vai fazer, o que é que um pintor vai fazer, até onde ele pode ir. Sim. Tipo, você chamar o pintor para ir trocar sua lâmpada ou ajeitar sua tomada, isso não é legal. Então, até onde é que ele pode ir, o que é que você, né? Mais ou menos interar pelo mundo. Eu achei muito bacana, Felipe, aquele post que vocês fizeram, tu contando sobre a questão do chaveiro, né? Pra tentar abrir o carro. Gente, aquilo ali é uma analogia que foi assim, ó, perfeita, né? Porque eu acho que muita gente começou a realmente entender, assim, ver por outro ponto de vista, né? Total. Não é quanto tempo você leva, né? Você sabe. Isso. É a qualidade do serviço também, né? O que também está super linkado à moda, né? A gente vê várias marcas, assim, que cobram um valor maior e tudo. E, às vezes, realmente, a gente sabe que é um pouco, né, acima do esperado para muitos, mas que... em outros casos, elas são justificadas, né? Porque possui todo um processo toda uma produção, possui toda uma história por trás disso, né? Então, realmente, é bem equivalente. E pensando assim também na questão de... o momento de vocês terem lançado, acho que dentro do ano que se passou, junto com a pandemia, foi um momento muito bom para vocês lançarem esse e-book e fazerem esse movimento, né? Porque
todo mundo estava em casa, todo mundo realmente começou a querer reformar. Gente, eu acho que eu nunca vi tanta gente reformando casa O e-book, como Mari, nesse tempo. o e-book ele ainda não foi lançado, mas é só o projeto Sim. que a gente fez. Mas ele vai ser lançado Sim. em breve. Pronto, pois é. Mas, assim, eu acho que realmente botar em prática todo esse movimento foi muito certeiro, né, nesse momento. Sim. Como que vocês lidaram, assim, na pandemia? Tudo que a gente tinha programado para o ano, ele foi mudado. Tudo, absolutamente tudo. A gente buscou estudar bastante, assim, de pessoas que a gente confia, que a gente já escuta há um tempo, sobre como enfrentar esse momento, o que fazer, o que vai vir depois. Um guia, assim, pra gente, que eu posso falar, foi o Pedro Superti, e foi a partir de um workshop dele que ele deu, que a gente teve um estalo e disse, não dá para seguir por isso aqui, né? Não dá para fingir que nada tá acontecendo e manter a nossa programação como a gente tinha feito no final do ano passado. Porque a gente está em outro momento e não rola mais. E a gente mudou tudo e voltou pro Instagram, assim, 1000%. Então, tudo passou a ser postado, compartilhado, inclusive sobre como a gente estava lidando com aquele momento. Então, exemplo, o Felipe mesmo fez uma reforma pessoal no quarto dele, então tudo isso foi postado. Daí a gente já criou um material para o e-book, então tudo isso foi traduzido para o meio online, sabe? A gente teve uma presença muito maior. Eu acho que foi um dos motivos, assim, de que a gente teve um certo crescimento nesse período, que a gente também não parou os projetos, né? A gente continuou trabalhando online, então foi muito bacana. E uma coisa que eu lembrei, não falando sobre pandemia, mas sobre a relação, né, da moda que vocês tinham pontuado no início, foi um exemplo de um dos primeiros projetos que a gente fez em janeiro, se eu não me engano, ou foi dezembro, não lembro bem. E aí a gente foi conversar sobre as cores escolhidas, né? E eu fui explicar o porquê daquelas cores, porquê que talvez da forma como a cliente deseja não ficaria tão bacana. Enfim, né? Dar toda essa explicação para a pessoa que é normal, na área dela, não entende tanto. E aí, quando eu terminei, eu olhei pro Felipe e pensei, nossa, parece que eu tô convencendo a estilista da marca, não sei, tipo, Sim. Então, assim, é uma conexão muito forte, real, muito parecida em muitos aspectos. Pois é. E a arte nem se fala, né? Não, com certeza, né? Nossa, eu fico apaixonada mesmo. Teve um desenho que vocês mostraram de aquarela, né? De umas flores e tudo, que eu fiquei, meu Deus, eu queria muito saber desenhar assim. Fazer um estampa. Dá certo, começa aí, precisando de ajuda. Felipe, vai dar tá certo. aqui. Olha aí. E assim, quanto a artistas e tudo, vocês têm algumas indicações que vocês curtem, que vocês aprendem com isso, fora o menino que vocês já falaram, né? Com workshop e tudo. Algumas referências, né? Pronto, o Pedro Superti, ele é mais na parte de negócios, mas tem muita referência de arte, principalmente o Felipe. Vou deixar até ele pontuar ali os dele. Gente, isso é um lado que a gente enxerga como muito positivo, né? A gente tem um estilo voltado para o lado artístico muito diferente. A Bárbara, Sim. Ela ama essa pegada mais minimalista, né? Mais mais formas orgânicas, cores neutras. Sim. Tipo, o quadro que eu mais gostei no MoMA foi um quadro em branco com a listra lilás. Esse é meu estilo. É bem lilás. E tipo assim, eu sou um cara que sou apaixonado por essa pegada mais realista, sabe? E até um pouco mais surrealista mesmo. Aí assim, gente, de referência, se eu fosse citar alguém fora do Brasil, é um cara chamado Pelin. Ele é espanhol, se eu não me engano. E ele é um cara considerado pós-surrealista, né? Ele é tão incrível que ele
criou um novo movimento só com o trabalho dele. Só né? pra vocês terem uma ideia. Os estudiosos de Nossa. arte e tal pontuam ele como um pós-surrealista. Ele tem uma qualidade de Então, trabalho, tá. ele tem uma pegada no trabalho muito realista, assim. É absurdo, assim, o grau de realismo que ele consegue tirar com spray, com tinta, com óleo, com pastel. É do outro planeta. Só que ele usa formas distorcidas. Tipo, ele junta um olho que tá numa perspectiva lateral com um logo ao lado de frente. O nariz tá numa outra posição. Então ele compõe um rosto Sim. com linhas e realismo em projeções diferentes. É uma viagem, vale muito a pena. É Belin, B-E-L-I-N. Ele é fantástico. E aqui no Brasil, a gente tem artistas, assim, fantásticos, com certeza vocês já ouviram falar, mas, assim, um deles, que pra mim é muito, 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 e eu não vou economizar nos meus muitos, né? Com certeza o Mazola, que é um cara que a gente fez uma live no meio da pandemia. É um moleque de 22 anos. Sim. Chama Mazola. A história dele é muito, muito massa. Ele é de Embu das Artes, em São Paulo. É tipo quase no interior de São Paulo. A referência maior é o pai dele. Ele aprendeu a trabalhar com pintura, sem ser artística, com o pai. E depois, né, se enveredou para esse lado da arte. E ele pinta, gente, em negativo. Ele criou um próprio efeito no Instagram, que chama Mazola Effect. Só um PS, ele pinta em negativo, mas ele não só pinta em negativo. É negativo no realismo. É um negativo num realismo absurdo. Aí, assim, se a gente for pegar de referência de arte, assim, pra mim, são esses dois monstrinhos aí. Sim. Gente, muito, muito bacana. Sério. Eu acho que vocês têm, então, um estilo que realmente se completa muito, né? Porque entra nesse equilíbrio, né? Isso, um bem animalista, exatamente. o outro já bem realista, no sentido de... eu acredito que estamparia também, Felipe, você deve gostar bastante, Sim. né? Então, assim, eu acho que casa bem legal e acho que é por isso que a The Change é tão incrível como ela é. Eu aqui já tô... Eu acho, assim, só rapidão, acho que o maior exemplo desse equilíbrio, com certeza, na parte da arte, é o trabalho que a gente fez na Meirelles e Freitas, que que, tipo assim, eu fiz 2 grafites de rostos, são como se fossem recortes, a gente fez recortes pra... Desculpa, só cortar. Essa questão dos recortes, né? Essa ideia justamente foi de uma cadeira da faculdade, que eu fiz umas colagens. Olha aí, é verdade. E eu achei tão massa que eu presenteei o Felipe com elas, e a partir disso ele teve a ideia pro grafite. Então, tudo aí no bolo. Realmente. Então, pois lá é uma colagem, a gente pegou rostos, recortou, fez uma colagem, bem assim, alguns rostos com proporções diferentes um do outro, era esse o porém. Aí tem todo o viés, né, da proposta com o cliente, aí já é outro caminho. Mas a gente fez a colagem, foram 2 rostos, um masculino e um feminino. E o background inteiro são formas bem mais orgânicas, bem mais simples, completamente... Cores pastéis, assim, bem distante do grafite, do realismo e tal. Ficaram, assim, incríveis lá na parede, né? Teve todo um equilíbrio. E aí foi um estudo nosso aqui. E aí foi pra parede, assim, muito, muito, muito fiel. E foi fantástico, muito bem aceito. E ficou muito massa. É tipo assim, a gente pode usar 2 estilos compondo um layout. Sendo bem trabalhado, isso é extremamente possível. Ali tem nós dois, 100%, assim, do começo ao fim. Pois é. Eu acho que realmente vocês estão fluindo bem, bem, bem na Change. E o resultado é realmente esse, é incrível. Colagens está muito em alta, inclusive, né? Todo mundo está gostando muito de produzir. Principalmente na pandemia, muita gente começou a utilizar do PixArt para poder fazer várias colagens e tudo. E a gente também vai utilizar, né, no PET. Vai ser uma das formas de o pessoal conseguir o certificado, né? Vão analisar os nossos podcasts e tudo, e vão
poder escrever ou fazer colagem para poder transmitir o que é que eles aprenderam em cada podcast, tudo. Ai, que legal, massa. Então, E eu assim, acho que com esse podcast que é sobre mercado criativo, tipo, casa muito bem nessa nossa proposta de fazer colagens e tudo. Então, Sim, eu achei muito massa a proposta, gente. Muito legal. Em formato de podcast, né? Que você escuta em qualquer lugar, bota onde quiser, não precisa estar olhando, observando com um vídeo. Isso. E essa foi a nossa ideia, né? Trazer assuntos bem variados e divertidos, né? Que a gente pudesse curtir e chamar mais atenção, se sentir mais instigado, porque também a gente não queria remeter muito a essa coisa de aula, né? Sim. Então, é bem bacana tudo que a gente está conseguindo transformar. E, gente, só mais uma coisinha antes da gente finalizar, que eu acho legal falar. Sim, Que pronto. eu acho que a gente é assim, a prova viva de que tua faculdade não te define, sabe? Se o Felipe fosse seguir Sim. só a faculdade dele, ele não estaria fazendo o que ele tá fazendo. Se eu fosse seguir só a minha faculdade, eu não estaria fazendo o que tá fazendo. Então, assim, eu acho que a questão é armazenar, pegar tudo que tu puder, aprender tudo que tu puder, ter todas as experiências que tu puder e seguir o rumo, sabe? Criar toda uma bagagem, né? E fazer o que você sente que é pra fazer e não se prender, mas não me formei nisso, sabe? Isso é muito pequeno diante de tudo que tu pode fazer. Sim. A gente tem que investir, né? Tem que se aventurar e é isso. sim, ainda mais nessa área, tipo, da arte, do design, da criatividade, tem muita coisa. E se limitar, tipo, é perder o seu potencial, né? Eu acho, porque tem muita coisa pra fazer e, tipo... Enfim. O Matheus Witt, né? Tipo, é um grande exemplo disso. Ele era fotógrafo, aí reformou a própria casa, viralizou na internet. Hoje ele trabalha como decorador, reformista, se existe essa Ele palavra. tem um programa no GNT. Ele tem um programa no GNT. Há 2 anos atrás, ele... Tipo assim, ninguém sabia quem ele era. Tipo assim, Sim. quanto ele deixar de ter feito, de coisas massas que ele já fez, por se ele tivesse ficado nessa de, eu sou fotógrafo, não posso. Sim, Não, sabe? exatamente. Então, Pois é. é sobre justamente mudar, né? E ele Sobre usa o que a gente fotografia, tanto prega. ele usa fotografia de uma forma incrível, né? Nos projetos dele. Sim, eu acho que é realmente tudo muito conectado, né? Tudo se ajuda muito nesse ambiente, porque ele vai fazer aquele trabalho incrível e vai poder também exercer esse lado do fotógrafo dele, né? Então, casa muito. E então é isso, gente. Eu sei que já tá passando um pouquinho do horário de vocês, mas a gente agradece bastante. Também. Ai, Muito gente, agradece obrigada. o convite, gente. Obrigada por lembrar da gente. E quem sabe uma próxima, né? Contem com a gente. Presencialmente, talvez, também. Conta com a gente. Pois um beijo, Tudo gente. bem, Obrigada. Muito obrigada. Valeu. A Muito gente que obrigado. agradece.